Voltando aqui a aula de tabela periódica, né? Vamos ver hoje como é que a tabela periódica se organiza em função das características de distribuição eletrônica dos elementos, tá bem? Como vimos anteriormente, né? A tabela periódica ela possui, né, 18 colunas, né? 18 colunas, além dos seus 7 períodos, que são as linhas. Então, ó, tem algumas colunas que têm nomes especiais, tá bem? A primeira coluna tem, ou também ainda até hoje conhecida como família 1A, os famosos metais alcalinos. Essa denominação 1A, gente, hoje em dia ela não é tão empregada não, oficialmente pela IUPAC, apesar que alguns vestibulares ainda adotam. Aí a segunda coluna, né, coluna 2, você tem os metais alcalinos terrosos, tá bem? É a coluna 2A. Família 2A, desculpa. Família 2A. Veja, eu destaco aqui no ensino médio essas duas famílias, além da família do boro, carbono e nitrogênio, tá bem? E além desses aqui, ó, que seria a coluna 16 ou família 6A, tá bem? A coluna 17 ou a família 7A e a coluna 18, que é a família 8A. Aí veja, a partir, né, da coluna 13 nós temos a família do boro, família do carbono. Por que família do boro? Se eu voltar aqui à tabela periódica, ó, nós temos a família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Essa família aqui, que é a família, vamos dizer, 6A ou coluna 16, ela nos dá informações acerca de uma família que tem um nome peculiar, que seria os calcogênios, tá bem? A família 17 também é a família dos halogênios. E essa família aqui, ó, ou a coluna 18, seria a família dos gases nobres. Ressaltando aqui, ó, metais alcalinos, família 1A, metais alcalinos terrosos. Esses aqui, ó, são os elementos, né, os metais, elementos de transição, tá bem? Esse aqui são a família dos lantanídeos, né? Aqui tem os actinídeos, tá bem? Veja que essa linha, essas duas linhas aqui foi tirada da tabela periódica aqui, né? Porque se você colocar ela aqui, você vai ter que afastar essas colunas. Por uma questão estética, isso aqui é colocado assim, dessa maneira. E também porque a partir do lantânio, né, até o elemento 71, você tem características incomuns, tá bem? Aí veja, cada um tem umas cores aqui, né? Aí os não metais, os verdes aqui, ó, são os não metais: carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio. Você tem os gases nobres aqui, vai do hélio até o organossônio, mas o mais conhecido é do hélio até o radônio. Esse elemento aqui, organossônio, ele é um elemento sintético, ou seja, é fabricado em laboratório, produzido em laboratório. Aí você tem os metais alcalinos, né? Como eu disse, ó, apesar do hidrogênio estar aqui na família dos metais alcalinos, ou seja, a primeira coluna, família 1A, ele não tem características totalmente iguais a dos metais alcalinos. Ele compartilha algumas características dos metais alcalinos também. Aí você tem os metais alcalinos terrosos. Aí veja, aqui você tem os semimetais, ó, que seria o boro, silício, germânio. Seriam elementos que têm algumas características de metais, tá bem? Aí você tem aqui, ó, os halogênios, né? Como eu já falei, é o flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. Esse elemento aqui também é fabricado em laboratório, então não é tão comum, né? Quando se fala em halogênios, você lembra lá o flúor, cloro, bromo e iodo, principalmente, hein? Aí calcogênios: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, tá bem? Aí você tem outros metais, né? Seriam esses aqui. Deixa eu ver aqui mais. Metais de transição,
Que é, veja, antes falava-se assim, essa família aqui é a 1B, aqui não é a 1A, aqui é 1A, aqui 2A, aí aqui seria, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, tá bem? Deixa eu escrever aqui que 7A e 8A. Ó, da família 1A até a 8A são os elementos que mais são cobrados no ensino médio, hein? Eles são esses, vamos dizer assim, são elementos que têm um comportamento não estranho em termos de distribuição eletrônica, tá bem? Aqui, antes era assim, ó, aí como a família do escândio aí era 1B, aí aqui, ó, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, eu coloquei A aqui, né, mas é B. Aí 8B, 9B e 10B. Aí para acabar com essa confusão, tá bem, gente? Foi criado, em vez de ter 1A, 2A, 3A e essa família B. Então deixa eu apagar aqui tudo. Então hoje é falados em quê? Em termos de coluna. Grupo 1, 2, 3, os grupos, né? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 18. Então a tabela periódica ela possui 18 grupos, tá bem? E 7 períodos, tá bem? É uma organização mais fácil, né? Aí eu destaquei aqui, ó, esses elementos, né? Todos esses elementos aqui, ó, elementos que eu digo, todos os grupos, né? Ou famílias mais importantes. Então, ó, destacando para vocês, ó, no ensino médio é mais cobrado aí, ó, o grupo 1, o 2, aí o 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Bem simples. Aí veja, você ainda tem a série dos lantanídeos, se chama série do lantanídeo, é aqueles, ó, começam aqui, ó, lantanídeo, sério, neodímio, samário, európio, gadolínio, térbio. E você tem a série dos actinídeos. Aí tem o actinídeo, tório, urânio, tem esse outro elemento aqui, plutônio. É uma série, a gente pode depois falar a parte. Então, ó, aquela antiga classificação que eu falei a vocês, ela, apesar dela ser não recomendada pela IUPAC, alguns concursos e vestibulares ainda adotam, né? Aí você tem essa, veja a confusão, lá eu falei 1B, né? Mas aqui é 3B, 4B, tá bem? É outra forma, né? Mas assim, o importante é a gente saber os grupos, são 18 grupos e 7 linhas, que fica mais fácil de memorizar. Aí você tem os metais, né? A grande maioria dos elementos da tabela periódica, dos elementos químicos da tabela periódica, são metais. Ó, tem os metais, você vê, ó, metais alcalinos terrosos, metais de transição, aí metais de transição externa também, os lantanídeos, actinídeos. Aí você tem os semimetais, ó, boro, silício, germânio, telúrio, polônio. Você tem os não metais também. Quando falar em não metais, aí você tem que... Os principais não metais, vamos dizer aqui, ó, que é mais cobrado, ó, seria o flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, enxofre, fósforo, cloro, tá bem? Selênio, bromo, iodo, são os principais, hein? Aí deixa eu ver aqui, pronto, ó, isso aqui a gente vai entender porque que tá organizado nesses termos. Vamos lá, né? Veja, eu tenho o elemento, né? Vamos começar com o mais simples, o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele tem número atômico igual a 1, então o Z dele é igual a 1, tá bem? Então, se eu utilizar aquele diagrama de energia, ó, você lembra? 1s1, 2s2, 2p6. Bem, eu tenho que distribuir um elétron só.
Então, se eu preciso só distribuir um elétron, eu vou deixar aqui. Então, hidrogênio, número atômico igual a 1. Se ele tem número atômico igual a 1, ele tem um próton. Porém, ele também vai ter o quê? Um elétron. Tá bem? Eu estou considerando aqui que esse elemento ele é neutro, né? Ele não é nem um cátion nem um ânion, tá bem? Ou seja, ele não tem nem excesso de carga positiva, nem excesso de carga positiva. As cargas aqui, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Então eu vou ter que distribuir um elétron nesses orbitais aqui. Só que ó, é fácil. Eu vou olhar essa tabela, né? E vou distribuir um elétron. O orbital 1s2 comporta no máximo quantos elétrons? Ó, pela regra aqui, ó, você vem aqui, ó, 2 elétrons. Aí o orbital P no máximo 6, o orbital D no máximo 10 e o orbital F no máximo 14. Aí você, ó, coloca 1s1. Por que eu não vou colocar 1s2, como está dito aqui? Porque no máximo 2. E esse elemento aqui só possui o que? Um elétron. Então veja, voltando lá ao nosso exemplo, ó. O hidrogênio ele é 1s1. A última camada ocupada é a chamada camada de valência, hein? Essa última camada aqui, ó. É a camada mais externa, camada de valência. Camada mais externa. Veja, você tem ó, a primeira camada, que é a camada K, camada L, M, N, O, P. N, O, P, Q. Aí o orbital 1s, ele pertence aqui camada K, né? Se ele pertence à camada K e só tem um elétron para ser distribuído, então essa camada aqui, ó, nós iremos nomeá-la de camada de valência, CV, tá bem? Vou dar outro exemplo. Aí veja, voltando aqui, então eu coloco o hidrogênio aqui, ó. Aí ele só tem um elétron na última camada, não é isso? Um S1, como a gente distribuiu, não foi? Um S1, como tá aqui, ó, um S1. Aí eu vou colocar ele no primeiro grupo da tabela periódica, tá bem? Se ele tiver 2 elétrons na camada de valência, aí eu coloco ele no segundo grupo, tá ok? Mas presta atenção, ele tem que estar preenchido. O último, vamos dizer assim, o orbital, né, preenchido tem que ser 1s. Ou seja, se ele terminar em 1s, ou 2s, então, ó, se for 1s, observe uma coisa aqui, ó, grupo 1, todos que estão no grupo 1, eles têm o que em comum? Eles têm um elétron na última camada, ó. 1s, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. O que é que eles têm em comum aqui? O S1. Aí veja, vamos pegar um elemento aqui do segundo grupo e vamos fazer a distribuição eletrônica. Segundo grupo, deixa eu voltar aqui, berílio. Então berílio 4, né? Vamos voltar para lá. Então berílio é 4. Então ó, o Z dele vai ser igual a 4. O número de elétrons é igual a 4. O que é que eu vou fazer aqui? Vou distribuir, hein? Vou distribuir 4 elétrons aqui, ó. Aí no caso, ó, se são 4, eu coloco um S2. Aí ok. Porque eu não posso colocar mais de um elétron aqui, né? Mais de 2 elétrons aqui. Porque é regra, o orbital S ele comporta no máximo quanto? 2. Aí eu vou para o próximo orbital. Aí eu vou seguir nessa linha, ó. Eu passei aqui, aí venho agora para o 2s. Então, ó, 2s2, tá bem? Aí eu vou contar aqui, ó, 2 com 2 dá 4. Então já tenho 4 elétrons. Eu paro aqui, hein? Aí veja, observe a camada mais externa, né?
Nesse caso aqui, ó, é a camada L. Porque, ó, o orbital 2s ele está na camada L. Aqui é a camada K. Só que dessa vez a camada K não é a mais externa, é a camada L. Se ele é da camada L, o que é que ocorre? Vamos voltar lá. Eu vou colocar camada L, ou seja, ó, se eu tenho 2, né, elétrons, né, na última camada, eu vou colocar no grupo 2. Bem, então, ó, S2. Veja, todos os elementos aqui, ó, possuem o que no final, na última camada? 2 elétrons, ó. 2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. Se você pegar qualquer elemento aqui, ó, o berílio foi 2s2, mais o magnésio 3s2. A última camada sempre vai estar com 2 elétrons. Ressaltando, ó, o primeiro grupo sempre vai ter o que? 1 elétron na última camada. O grupo 2, 2 elétrons, tá bem? Aí vamos seguir aqui. Eu vou deixar, né, a parte esses de transição. Vamos fazer um pulo logo para cá, ó. Vamos fazer um pulo, ou seja, vamos para o grupo 13, né? Aqui, ó, grupo 13. O que aqui o grupo 13 é? Família do boro. Então vamos, deixa eu voltar aqui, ó. O boro, qual é o número atômico do boro? 5, hein? Aí vou pegar aqui, ó, boro, que é só o B, 5. O Z é igual a 4. E a quantidade de elétrons é igual a 4 também. Então, ó, 1s2, 2s2. Opa, gente, desculpa, é igual a 5, né? Deixa eu apagar aqui, hein? A 4 é o anterior, né? Um erro aqui, mas isso aqui se conserta. Pronto, ó. Então, acabou. Então aqui, ó, igual a 5, igual a 5. Número atômico igual a 5, quantidade de elétrons igual a 5. Então, ó, eu vou aqui, aí, níveis de energia, 1s2 já foi. Aí depois, ó, 2s2 já foi. Aí eu tenho que partir para agora para qual? 2p. Por quê? Até aqui eu tenho 4 elétrons. Eu preciso distribuir quantos? 5. Então, ó, vai ficar 2p1. Veja, a camada de valência aqui é a camada L. Tá bem? Aqui você tem a camada K. Aí veja, a camada de valência aqui, ela tem quantos elétrons? 2 com 1 dá 3. Antes, esses elementos aqui, ó, como tá até aqui, ó, ele era chamado de 3A, porque na camada de valência ele tinha quantos elétrons na última camada? 3. Tá bem? Só que hoje nós dizemos que ele é do grupo 13, tá bem? Por quê? Além de, ó, a camada K é composta por quantos orbitais? Você pode vir aqui, ó, K, a camada L, desculpa, a camada L. São quantos orbitais? O 2s e 2p. O 2s já está preenchido, né? 2s2, e o 2p está semi-preenchido. Lembrando, ó, orbital P no máximo 6. Aqui só tem 1. Então, ó, uma característica a mais quando você vai para o grupo 13 é que eles, ó, o último orbital ocupado, né, é o P, também, ao invés de ser o 2s. Isso vale para os elementos, os grupos, ó, 13, aí 13, 14, 15, 16, 17, tá bem? Aí veja, e o 18 também, a exceção o hélio aqui. Mas veja, ó, o boro é 2p1. Quem seria aqui? É o carbono. Aí, ó, 2p2. Você nota que sempre vai ser, ó, o P. Aqui sempre vai ser P, ó, a partir do grupo 13.
Nos grupos, ó, ressaltando, grupo 1 e grupo 2, os orbitais que estão preenchidos ou semi-preenchidos é os S, ó, S e S. Aqui é S1, por isso que é grupo 1. Aqui é S2, por isso que é grupo 2. Aqui não, ó. Aqui é orbitais P. Aí você vai, ó, P1, P2, aí o P1, grupo 13, P2, grupo 14, grupo 15, você tem P3, ó. Grupo 16, né? Você tem P4. Grupo 17, grupo é o grupo 17, né? Aí 2P5. Aí grupo 18, né? Você tem 2P6. O hélio é uma exceção, hein? O hélio, ele... Deixa eu colocar aqui, ó. O hélio, o número atômico dele é 2. Então o Z dele é igual a 2. Fazendo aqui, né, a distribuição eletrônica, ele tem 2 elétrons. Então seria 1s2. Então por isso que tá aqui, ó, 1s2. Tá bem? Aí veja, vamos fazer um elemento de cada aqui, pra ficar mais... a gente já fez o boro, né? Aí vamos fazer agora aqui o carbono. Deixa eu apagar aqui. Acho que eu vou fazer lá, gente, que dá pra... é bem melhor. Porque tá com um espaço. Aí o carbono, né? Número atômico igual a 4. Tá bem? Desculpa, o número atômico do carbono não é 4, é 6. 6, número atômico. Deixa eu reescrever aqui. Pronto, carbono C, né? Então, número atômico igual a 6. O Z igual a 6. Hoje eu tô, hein? Aí, quantidade de elétrons igual a 6. Aí, ó, 1s2 é aquele diagrama. 1s2, 2s2. Chegou aqui, ó, vem pra cá, ó, 2p2. Por que 2p2? Ó, 1s2, 2s2, 2p2. Por quê? Veja, no máximo são 2 elétrons aqui no S, né? Aí você tem que distribuir mais 2. Por quê? São 6 elétrons, ó. 2 com 2 com 2 dá 6. Por isso que eu falei, aprender distribuição eletrônica é muito importante para você ter uma, assim, uma facilidade, né, de aprender outros assuntos da química. É essencial. A tabela periódica, ela é organizada em função da distribuição eletrônica. Aí veja, ó, você tem a camada K aqui e a camada L. Aí no caso a camada L aqui tem quantos elétrons? 4, né? 2 com 2 dá 4. Aí antigamente se falava o que? Família 4A. Tá bem? Aí veja, só que essa família aqui, ou o grupo que é o correto, é o grupo 14. Esse grupo 14 ele tem uma característica, ó. O último orbital ocupado é o 2, o P, né? Só que são... Esse orbital P, ele vai ter sempre o que? 2 elétrons, ó. Você pode ver, ó, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p e sempre 2, ó, elétrons. Estão entendendo, gente? Aí veja, se você pegar qualquer elemento aqui, você vai ter essa característica, né? Aí vamos pegar o nitrogênio. Nitrogênio é 7, hein? Então, ó, o Z igual a 7 e a quantidade de elétrons igual a 7. Então vamos lá. Deixa eu colocar uma tinta aqui diferente para diferenciar, hein? Cor da tinta, vou colocar aqui um roxo. Pronto. Então, ó, 1s2. Qual a diferença entre o carbono e o nitrogênio? Um elétron a mais, né? Então, ó, vai ser só um elétron a mais aqui na última camada. 2s2. Se você ainda tem dificuldade, aí você recorre ao diagrama de energia, ó. 1s2, 2s2, 2p3, porque são 7 elétrons. 2p3. Então, ó, você vê, ó, agora é p3 aqui. E você tem a camada K
e a camada L. Só que a camada L tem quantos elétrons? 2 com 3 dá 5. Aí seria 5A, ou grupo 15 atualmente. Aí deixa eu apagar aqui, que a gente vai precisar apagar. Apagar tudo, hein? Aí deixa eu colocar agora. Você tem aqui, ó. Já fizemos o boro, o carbono, o nitrogênio, agora o oxigênio. Oxigênio. Aí o oxigênio, ó, né? Tem número atômico igual a 8. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p. Lembra lá que o nitrogênio era 2p3, porque era 7. Agora vai ser o que? 1 a mais, né? 2p4. Esse limite aqui, ó, do valor, ele pode variar entre 1 até 6. Porque, ó, orbital P, como tá aqui, ó, ele suporta no máximo 6 elétrons. Ele pode no mínimo 1 e no máximo 6. Ó, o orbital D, no mínimo 1, no máximo 10. Orbital F, no mínimo 1, no máximo 14. Então, ó, você tem a camada K, aí você tem a camada L. Aí essa camada L tem quantos elétrons? 2 com 4 dá 6. Aí se chamava a família 6A. Só que hoje é grupo 16. Aí essa família aqui é a família dos calcogênios, hein? Aí vamos para o próximo, que seria o cloro. Aí o cloro é 9, né? Eu tô pegando esses valores daqui, ó, gente. 9 é o número atômico. Então Z igual a 9. Quantidade de elétrons é igual a 9. Aqui foi a mesma coisa, ó. O oxigênio Z igual a 9. Elétrons igual a 8 aqui. E aqui era 8. Aqui era o oxigênio. Aqui é o cloro, Cl. Aí é um elétron a mais só. Aí 1s2, 2s2, 2p. Lembra lá? É um elétron a mais, 2p5. Então, ó, camada K é a camada L, que é a camada mais externa. Aí você tem quantos elétrons? 7. 7 elétrons. Só que aqui a característica é o que? Esse orbital aqui, Cp, com quantos elétrons? 5. O anterior, ó, o oxigênio, era 4. Então aqui, ó, a gente vai chamar de grupo 17. O hélio eu já mostrei, né? Ele é um caso à parte, mas ele é um gás nobre. Aí veja, deixa eu pegar aqui, nem todos os elementos eu sei. O neônio, número atômico igual a 10. Neônio, deixa eu fazer aqui, ó, neônio 10. Então 1s2, 2s2, 2p. Aí veja, 2p6, hein? É o máximo que comporta. Se tivesse mais elétrons, aí você teria que passar para as próximas camadas ou próximos orbitais. Aí camada K e a camada L. Aí a camada L tem quantos elétrons? 8. Tá bem? 8 elétrons. Então nós chamaríamos de família 8A. Só que aqui é grupo 18. Todos esses elementos, ó. Por que grupo 18? Eles têm a característica em comum de, ó, os orbitais P terem 6 elétrons. Tá bem? Aí veja, deixa eu pegar um exemplo mais interessante. Note uma coisa, que também a tabela periódica ela está organizada em períodos, né? Ou linhas, né? Mas o correto é chamar período, hein, gente? Você tem os grupos, né? As verticais. Agora tem, vamos ver as horizontais da tabela periódica, ou seja, as linhas. Então você tem os períodos. Aí você tem o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período,
sexto período e sétimo período. Isso está correlacionado com o quê? Com a quantidade de camadas que o elemento tem, tá bem? Vou dar um exemplo aqui, veja. O hidrogênio, ele não tem número atômico igual a 1, então 1s1. Ele tem quantas camadas? Só uma camada, né? Camada K. Então ele está no primeiro período. Olha o hélio. O hélio, He, ele tem número atômico igual a 2, então 1s2. Ele também tem que estar no primeiro período, porque ele só tem a camada K. Então, ó, você nota, ó, o hidrogênio está aqui. Deixa eu voltar aqui, ó, na tabela periódica mesmo. Então, ó, o hidrogênio está aqui e o hélio no mesmo período. Se o elemento tiver no mesmo período, é porque eles têm uma característica comum. Eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, tá bem? Isso aí é um fato que tem que ser chamado a atenção. Então, ó, esses elementos aqui, ó, quarto período, né? Porque eles têm 4 camadas, K, L, M, N, né? Então isso é um fato que tem que ser. Se eu digo, ó, um elemento que está no sexto período, quantas camadas ele tem? 6 camadas. Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente notar isso. Deixa eu apagar aqui, viu, gente? Tem uma função aqui que apaga tudo. Pronto. Veja. Aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu pegar uns elementos aqui. O potássio, né? Vamos pegar potássio e cálcio. Vamos ver logo esses dois aí. Potássio 19, né? Então, ó, 1s2, 2s2. Eu tô pegando daqui, hein, gente? Tô utilizando, ó, essa 1s2. São 19 elétrons, hein? Porque o número atômico dele é 19. 1s2, 2s2, aí 2p. Aí vamos voltar para lá. Eu tenho que distribuir 19 elétrons. Então, ó, 2p, 6. Aí já vai quantos? 10. Então falta 9. Aí 3s2, 12. 3p, o que? 6, né? Porque, ó, dá 18, ó. Só aqui, até aqui dá 10. 12 com 6 dá 18. Aí veja, 4s1. Aí veja, deixa eu pegar o cálcio aqui, que é bem mais fácil. Ca20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O que é que tem em comum aqui? O cálcio, o potássio e o cálcio. Eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, ó. Aqui a camada, deixa eu colocar em outra cor aqui. Então, ó, aqui, ó, a camada K. Isso aqui tudinho, ó, do 2p, do 2s até 2p, camada L. K, L. Aqui, ó, camada M. E aqui a camada N. Como é que eu sei que é a mesma camada, ó? Se tem um número atômico principal igual, é a mesma camada, os orbitais, hein? 2 e 2, 3 e 3. Por isso que eu separei. Então, eles têm quantas camadas? 4. Então, ó, se um elemento estiver no mesmo período, né, da tabela periódica, significa o quê? Que eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Tá ok? Aí você pode estar se perguntando aí, por que, professor, aqui, ó, esses elementos aqui, ó, esse grupo aqui, o 2, você vê que segue a regra bem bonitinho, né? 1s, aí o L, ó, a mesma camada, então tem um S2, a diferença é só a quantidade de elétrons. Aqui, ó, então no mesmo período, então, ó, segundo período, ó, 2s, 2s2, 2p1 e assim sucessivamente. E os elementos de transição, veja, esses elementos aí, eles também
Se ele está no quarto período aqui, ó, esse elemento aqui, ele também tem 4 camadas, só que a distribuição eletrônica dele é mais complexa. E a gente vai fazer, tá bem? Eu vou parar por aqui, porque nessa aula o objetivo era mostrar os grupos, o grupo 1, 2, o 13 até o 18. Aí a próxima aula que eu vou gravar, eu vou mostrar esses elementos de transição aqui, ó. Qual é a regra, né, que a gente vai utilizar para identificar características dele. Bem, muito obrigado, até a próxima.